Olá, gente boa, minhas santas e meus santos. Em nossa caminhada aí no tempo comum, chegamos aqui ao segundo domingo do tempo comum desse ano litúrgico. Na celebração eucarística, professamos nossa fé em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre ele pousa o Espírito do Senhor. Ele é o Filho de Deus, que se tornou Filho do homem para nos tornar filhos e filhas do Pai. Que a provisão da fé se prolongue no dia a dia, no testemunho de Jesus e também de seu reino para o bem da humanidade. João Batista é uma figura extraordinária. É o último profeta do Antigo Testamento e, à exceção de Jesus, o primeiro do Novo. Sob as aparências humildes de Jesus, ele vê o invisível, aquele que liberta dos pecados, o possuído pelo Espírito, o Filho de Deus em carne do Filho do homem. No quarto evangelho, João Batista não batiza Jesus. No quarto evangelho, João Batista recebe a revelação de que Jesus batiza com o Espírito Santo, pois é o Filho de Deus. O tema do evangelho deste domingo é o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Enquanto o texto precedente, o famoso prólogo de João, é sobre a palavra, este é sobre o testemunho, que dá voz à palavra, pois a palavra sem a voz é muda. Se no texto anterior tínhamos um prólogo profético, aqui temos um prólogo narrativo. João só percebia a presença da palavra, mas ainda não a conhecia. João reconhece Jesus que viera para se fazer batizar por ele, como Cordeiro de Deus, mas ainda como prólogo, como o próprio Filho de Deus. Existem duas formas de entendermos a nossa existência neste mundo. A primeira como sendo fruto do puro acaso. Nascemos acidentalmente. Estamos onde estamos por mera coincidência, e nossa existência não tem nada a dizer à humanidade. A segunda maneira é entender que nascemos por uma escolha divina. O Senhor. Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. É assim, como Isaías nos diz. Nossa existência não é resultado do acaso, mas da vontade divina. Deus nos quis. Além disso, não existimos em função de nós mesmos. Existimos para. Existe uma finalidade em nosso existir. Que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Também Isaías nos diz. Portanto, não estamos onde estamos por acaso. A época em que nascemos, o lugar onde nos encontramos e a pessoa que somos tem algo a dizer ao mundo do nosso tempo. Como afirma com frequência o Papa Francisco, cada um de nós, com sua existência única, é uma missão. Ou seja, nossa vida tem uma palavra única de Deus a ser comunicada à humanidade. É preciso valorizar a nossa presença no mundo e na igreja. Depois de nós, eles terão se tornado melhores? Nossa presença e nossa atitude terão ajudado o mundo e a igreja a serem espaços de cura e de salvação, espaço onde as pessoas puderam encontrar-se com Deus e com sua salvação? Nossa existência terá feito a diferença
ou apenas reproduzido estruturas injustas e doentias, tanto no mundo quanto na igreja? É verdade que nenhuma pessoa tem o poder sozinha de mudar essas estruturas, mas cada um de nós pode tornar diferente o pequeno mundo à nossa volta. No momento em que o profeta Isaías compreendia a sua existência apenas em função da salvação do seu povo, ou seja, de Israel, Deus alargou o horizonte de compreensão da sua vocação e disse: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que minha salvação chegue até os confins da terra. Nosso maior desafio é nos manter abertos ao que Deus quer de nós. Embora tenhamos a constante tentação em nos instalar e em nos cercar de seguranças, Deus muitas vezes permite que uma forte tempestade nos desenraize e nos transporte para lugares e para junto de pessoas onde nunca imaginaríamos estar. É ali que somos chamados a germinar, florescer, frutificar, continuando a responder o nosso eis-me aqui, ao Deus que nos quer ali como sinal vivo do seu amor e do seu desejo em salvar todas as pessoas. João Batista havia se tornado um forte líder espiritual em seu tempo. No entanto, quando Jesus se tornou adulto, foi batizado e iniciou a sua missão, João soube conduzir as pessoas para Jesus, afirmando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo líder espiritual que conduz as pessoas para si mesmo e não para Jesus erra gravemente. Assim como João Batista, nós não somos o caminho, mas a seta que indica o caminho. Nós não somos a luz, mas a lâmpada chamada a se tornar portadora de luz. Nós não somos a palavra, mas a voz chamada a fazer com que a palavra chegue aos corações, especialmente daquelas pessoas que aguardam por uma palavra de consolo da parte de Deus. Mas que sentido hoje tem para as pessoas do nosso tempo anunciar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Aqui precisamos recuperar o sentido bíblico do Cordeiro. No momento principal da história de Israel, a noite da sua libertação do Egito, cordeiros foram sacrificados e o sangue deles foi passado nas portas das casas dos hebreus para livrá-los da praga exterminadora, conforme lemos lá em Êxodo 12. Aqueles cordeiros eram uma prefiguração de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz, no exato momento em que os cordeiros eram preparados para se celebrar a Páscoa dos judeus. Mas Jesus não é apenas um cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Numa época em que o povo de Israel lamentava: não há mais nem chefe, nem profeta, nem príncipe, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem lugar, onde oferecermos as primícias diante de ti para encontrarmos misericórdia. Deus ofereceu seu Filho como cordeiro para resgatar a humanidade do abismo do seu pecado. Assim como providenciou um cordeiro para o lugar de Isaque, o filho único de Abraão. Deus permitiu a morte de seu filho na cruz
para nos livrar da morte eterna a que o pecado nos condena. Falar de Jesus como Cordeiro de Deus significa entender que nós precisamos ser salvos. Todo ser humano precisa ser salvo. Salvo não só dos outros, não só das estruturas sociais injustas, não só do pecado social, mas também salvo de si mesmo, salvo do seu próprio pecado. Todo pecado gera morte, morte pessoal e social. E aqui está a grande diferença entre o sangue dos cordeiros sacrificados sem saberem o porquê e o sangue de Jesus. Ele ofereceu-se livre e conscientemente para tirar os pecados do mundo. Portanto, o sangue de Jesus é o sangue consciente do Filho de Deus que se oferece para resgatar a humanidade da condenação à morte por causa do pecado. Pois, sem derramamento de sangue não há remissão. Sem alguém que me salve, eu não posso ser salvo. Sem a mão do Filho estendida para mim, que me encontro no fundo do abismo do meu pecado, eu não posso sozinho subir desse abismo. Na última palavra, uma última palavra talvez, diante daquilo que nós refletimos hoje. Jesus não tirou o pecado do mundo, anulando em nós a liberdade ou a possibilidade de pecar. Mesmo depois da morte redentora de Jesus na cruz, a humanidade continua livre para seguir o caminho que bem entender. A diferença é que nós agora podemos escolher romper com o círculo vicioso do pecado. Nós agora podemos guiar nossa consciência pela voz do Filho e não mais pela voz do maligno. Como o próprio Jesus afirmou, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Ao permitir que Cristo nasça em nós, somos chamados a entrar no coração aberto do projeto da vida que Ele proporciona. A adesão ao modo de Cristo não pode ser só pública ou verbal. Precisa tocar nosso interior, proporcionando uma nova maneira de olhar para a vida. Com esse olhar, começamos a contemplar o rosto de Deus que se torna cada vez mais concreto diante de nós, para que possamos testemunhar a beleza do seu reino. O Evangelho de hoje, mostrando o testemunho de João e o batismo de Jesus, mostra um rosto bonito de Deus. Que Deus é esse que se coloca na fila dos pecadores, solidário conosco, até lá onde não somos solidários entre nós. Trata-se de um Deus que aceita a nossa condição de limite, de pecado e de morte, que se torna impensável, que causa escândalo, Espírito que se tornou carne mortal, que se fez mortal, santo entre os pecadores. Jesus, juiz entre os condenados, onipotente e impotente. É este nosso Deus. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me aqui imaginando Betânia, ali a casa das surgentes de vida das nascentes. Peço aquilo que quero, ter os mesmos desejos de João, aceitar seu batismo e o seu testemunho. E buscando tirar proveito, contemplo a cena considerando as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos.
todas.